I know I said top 5, but I'm top 2, and I'm not 2, and I got one. Thought you had one, but it's not one, nigga, no. Hermes Link, Ice Blue Mink, tat on my wrist like I do not know. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cripto Conversas. Eu sou o Leps e estou aqui com o Vi. Boas. Esta semana temos a seguir uma semana em que o mercado não foi muito bullish, subiu ligeiramente devido a um evento que nós vamos falar mais tarde, que é um dos maiores eventos no mundo das criptomoedas e da blockchain em geral, mas antes disso começamos com duas notícias portuguesas e positivas. A primeira é uma competição, não é, Leps? Sim, é uma competição que está a ser organizada pela Aliança Portuguesa de Blockchain, que é uma das duas entidades que existem neste momento em Portugal, sendo que a outra é a Associação Portuguesa de Blockchain, e eles estão a divulgar esta competição que eles estão a fazer, cujo objetivo é as pessoas formularem uma espécie de business model, uma ideia de negócio em que a blockchain possa ser utilizada. E isto tem vários parâmetros. Depois podem participar vários tipos de pessoas, por exemplo startups ou empresas já feitas, digamos, ou até grupos de estudantes universitários, coisas deste género. E depois isto aqui há uma espécie de processo de seleção, que depois também existe um júri, é uma competição. E eles andam pelas faculdades, é isso? Exatamente, eles andam por algumas faculdades, acho que também estão a fazer eventos mais públicos, digamos, sem ser só em faculdades, para pessoas que não fazem parte de alguma faculdade poderem também participar. Para além disso, eles também organizam workshops, mas neste momento acho que eles estão a fazer uma espécie de tour entre algumas universidades portuguesas em que eles dão a conhecer este projeto, esta competição, digamos, e é interessante porque eles, sendo a Aliança Portuguesa de Blockchain, têm bastantes parcerias com empresas relativamente grandes, como a REN, a Vodafone, a Fidelidade, a PME Investimentos, a IBM, a Microsoft, a IP Telecom, várias universidades, a Universidade de Minho, a Universidade Católica de Lisboa, a Universidade de Ciências de Lisboa, o Técnico, a Porto Business School. E então, nesse aspecto é muito interessante porque existe aqui uma espécie de oportunidade para o projeto que for vencedor, digamos, de entrar diretamente em contacto com muitas destas empresas e até chegar a acordos possivelmente, e este contacto, digamos que é muito útil para qualquer startup que esteja a tentar começar um negócio, principalmente numa área como a blockchain. Sim, por falar nisso, na Universidade do Minho foi feita a segunda, se não me engano, a máquina de ATM em Portugal e a primeira em Portugal continental, dado que a outra máquina de ATM que existia de bitcoins, criptomoedas, era no Funchal, não é? Exatamente, neste caso não foi na Universidade do Minho, foi aqui em Braga, mas julgo que o projeto de colocar esta Bitcoin ATM foi levado a cabo por alguns estudantes da Universidade do Minho, mas é uma boa ideia. Eles justificaram este facto exatamente por considerarem que Braga é uma cidade interessante e bastante empreendedora e está bastante ligada aqui ao desenvolvimento tecnológico e parte de software, etc. E eu julgo também pelo facto de ser o sítio onde eles todos são, portanto, isso também explica um bocado, mas é muito interessante, como o Vi disse, a única que existia até agora estava no Funchal, esta é a primeira em Portugal continental e provavelmente vou começar a abrir mais no Porto e em Lisboa, provavelmente, que são aqui os dois principais focos, digamos, de Portugal. Faz sentido. Sim, esperemos que sim. Agora, eu também não sei até que ponto é que as ATMs de Bitcoin são mesmo necessárias, não é? Porque, assim, necessárias não são todas, agora nem sequer sei se são práticas, porque eu acho que é mais por uma questão romântica, ou seja, uma questão de branding, do que por uma questão pragmática, porque em termos pragmáticos as ATMs não fazem muita falta neste mundo, não é? É sim, é um exemplo muito simples, tu aqui em Portugal e em todos os sítios vais ter sempre sítios que não aceitam a Bitcoin. Aliás, ainda existem sítios que não aceitam cartões de multibanco nem cartões de crédito e tens de pagar com dinheiro. E eu acho que as máquinas, as ATMs de Bitcoin é um bocado esse princípio, é das pessoas não terem dinheiro com elas, têm só Bitcoin, e é quase como uma ATM normal em que elas serve mesmo para levantar dinheiro, porque eu julgo que ninguém vai lá para comprar Bitcoin, do género. É mais uma questão de fazer o câmbio. Certo.
Agora, passando desta notícia, falamos agora sobre o evento da semana, o Consensus, que está a acontecer agora em Nova York, o maior evento de criptomoedas até à data. O evento repete-se todos os anos, tem vindo com um crescimento exponencial e este ano tem havido uma coverage do evento que nunca houve antes. É o maior tema a acontecer agora em Nova York, teve nas trends do Twitter durante imenso tempo, aliás, uns dias, que é imenso tempo. E no Consensus vai haver algumas notícias importantes, sendo que uma delas é o facto da Microsoft anunciar a Lightning Network, uma proposta para a Lightning Network, um protocolo para a Lightning Network, que depois pode ou não ser adaptado pelo Bitcoin Core, dependendo de muitas coisas, mas o facto é que após o Bill Gates dizer que a Bitcoin é um flop e que se pudesse investir, diria que a Bitcoin descia, ou seja, investiria em futuros da Bitcoin, a Microsoft, que apesar de já não ter nenhuma ligação com o Bill Gates, é sempre a Microsoft e o Bill Gates, vai anunciar agora no Consensus um protocolo do Lightning Network. O que é que tens a dizer sobre isto? Em primeiro lugar, queria só dizer às pessoas que se quiserem seguir o Consensus deviam fazê-lo. Eles têm uma live stream das diferentes áreas do evento e a live stream está disponível no Cointelegraph, porque acho que até o Cointelegraph que organiza o evento, não tenho certeza, mas... não, o Coindesk. Ok, Coindesk, exato. São dos participantes. E então tem lá live stream e aquilo tem sempre conferências interessantes e talks entre personalidades e podem sempre descobrir algumas coisas interessantes. Acerca desta notícia, é assim, a Microsoft, como tu disseste aqui, o ponto essencial é mesmo esta contradição entre o Bill Gates e a Microsoft. É de notar que o Bill Gates já não é o CEO da Microsoft, apesar de ser acho que ele é presidente neste momento, é o cargo dele oficial, e obviamente ser um chairman, e ainda é uma pessoa com bastante influência na empresa. Agora, ele disse que dava sorte na Bitcoin, está aqui a falar de uma proposta de implementação para a blockchain. Isto é provavelmente uma coisa que nem sequer deve ter passado por ele, digamos. Parece uma parte mais pequena da Microsoft, ele provavelmente tinha outras coisas para lidar e acaba por ser sempre uma opinião pessoal, a parte de ele dizer que devia dar sorte na Bitcoin, até não quer dizer que não gosta da Bitcoin, pode simplesmente achar que aquilo em termos especulativos está overpriced ou qualquer coisa do género e até gostar da tecnologia, portanto aqui não acho que haja muito a retirar. Isso foi muito interessante essa notícia porque depois os Winklevoss Brothers, que são os irmãos os gêmeos que nós já falámos, que no início estavam ligados ao Facebook e tiveram aquela disputa com o Mark Zuckerberg sobre o Facebook, que são duas personalidades também na tecnologia nos Estados Unidos, e eles são os fundadores e os donos da Exchange Gemini, e eles desafiaram o Bill Gates, disseram literalmente para ele pôr a boca onde está o dinheiro. Isto é uma expressão em inglês que é put your mouth where your money is, or something. Não, put your money where your mouth is. E basicamente estavam a desafiá-lo, que se ele pudesse, porque ele disse que se pudesse dar sorte dava, e eles disseram basicamente então dá, já que achas que deves dar, dá. E depois obviamente não houve resposta, mas foi interessante. Sim, A par dos Winklevoss Brothers, podes falar. Exato. Por falar nisso, acontece que eles anunciaram o Zcash, a presença do Zcash na sua plataforma de trading, uma notícia que não era nada expectável, que originou um pump de cerca de mais de 40% do Zcash em menos de um dia. Não era nada expectável, porquê? Porque de facto tem havido um problema nestes últimos meses com as criptomoedas relacionadas com a privacidade, que é muito difícil de obter as licenças para lidar com essas criptomoedas, porque ser uma exchange, principalmente uma exchange based num país tipo os Estados Unidos, não é uma coisa fácil, e quando trabalhamos com moedas que são untraceable, ou que pelo menos tentam ser untraceable, é muito difícil de as colocar no mercado sendo uma exchange. E de facto eles conseguiram, e eles anunciaram isto no Consensus, e como eu já disse, criou um boom enorme no Zcash. Foi fantástico, eu não estava nada à espera, tipo, se me dissessem Zcash ou Monero, eu dizia Monero, de certeza,
numa exchange, não estava nada à espera do Zcash, mas... Sim, foi como tu disseste, o Zcash é uma das principais cryptocurrencies que se dedica à anonimidade, para quem não estiver a par, e por termos legislativos sempre foi muito complicado, ou sempre acharam impensável, a maioria das pessoas achava impensável uma exchange baseada nos Estados Unidos poder trocar moedas que têm privacy como uma das features. É por isso que a Coinbase, uma altura em que eles lançaram uma espécie de requisitos ou de normas que eles tinham para avaliar se uma moeda podia entrar para a exchange deles ou não, e uma dos requisitos ou das normas era definitivamente não ter nenhuma funcionalidade de anonimidade. Isto porquê? Porque obviamente em termos legislativos um país não vai querer uma coisa que serve para trocar valor que pode ser anónima, porque isto facilita obviamente a lavagem de dinheiro e o uso de dinheiro para atividades ilícitas. E neste caso foi muito surpreendente eles terem conseguido essa aprovação, essa licença, digamos, essa permissão quase de entidades oficiais do governo dos Estados Unidos, neste caso o que foi o SEC, mas não tenho certeza, para poderem trocar o Zcash na plataforma deles. E sendo a primeira moeda de privacidade a ter esta particularidade, digamos, obviamente que houve um pump enorme, porque era uma coisa que ninguém esperava. Sim. E por falar nestes irmãos gêmeos, passamos já à notícia do Facebook, que é o Facebook está a criar uma equipa de research em blockchain, uma equipa para estudar uma possível entrada do Facebook numa própria criptomoeda deles, uma equipa especializada para isso. Notícias também muito boas. Passado uns dias passado uns meses de que o Mark Zuckerberg lançou os seus objetivos para o ano, em que ele mesmo mencionava o estudo das criptomoedas para o futuro, e agora realmente vemos essa confirmação e esperemos que venha bons resultados disto. Não é? Sim, aqui há 2 pontos. O ponto inicial que eu quero referir é que há muita gente que começou a dizer que o Facebook era basicamente hipócrita por ter banido há pouco tempo toda a publicidade relacionada com criptomoedas e agora estar a desenvolver uma própria criptomoeda. Pelo que eu acho que isso é completamente estúpido, porque o facto de eles terem banido a publicidade de criptomoedas, tanto o Facebook como o Twitter como o Google, não tem nada a ver com eles gostarem ou não da blockchain, tem a ver simplesmente com a proteção do consumidor, porque na blockchain, sendo uma coisa completamente irregulada e nova, existem imensos scams, existem imensas coisas que vão prejudicar as pessoas que usam. Então é normal eles bloquearem e não permitirem muitas dessas ads. E é normal numa fase inicial eles nem sequer se darem ao trabalho, cortarem mal pela raiz enquanto não desenvolvem uma solução melhor. Compreendo perfeitamente. Aqui o facto de eles estarem a desenvolver uma cryptocurrency, ou não, pelo menos estarem a trabalhar com blockchain, aqui não se diz se de facto eles estão a desenvolver uma cryptocurrency para eles ou não. Como tínhamos dito antes, o facto do Mark Zuckerberg, que é o CEO da empresa, ter dito no post dos objetivos pessoais para o ano que ia começar a estudar as possibilidades da blockchain, isso à partida ia demonstrar algum interesse, pelo menos na tecnologia, a partir do Facebook. Isto aqui é um passo grande porque passou pouco tempo e ele pegou basicamente na cabecilha do desenvolvimento do Messenger, que deve ter sido uma das melhores, um dos melhores desenvolvimentos de Facebook ultimamente, porque o Messenger é um dos produtos mais fortes do Facebook em termos de retenção de pessoas e etc. E então eles pegarem numa pessoa que era a principal pessoa a desenvolver esse produto, que é um produto tão importante para o Facebook, e porem-la numa equipa a investigar possibilidades de uso da blockchain no Facebook é muito interessante. Demonstra aqui que estão bastante interessados, sem dúvida. E pronto, aqui podem vir coisas boas. O Facebook ia ser uma maneira muito fácil de blockchain e até de cryptocurrencies ficarem completamente mainstream, porque o Facebook neste momento é usado por uma porcentagem estúpida da população mundial. Eu diria que é quase 1/3 da população mundial, uma coisa do género. Portanto, era uma maneira mesmo muito fácil de ser mainstream. Obviamente que isto é uma fase muito inicial e o Facebook, por norma, quando quer pôr coisas novas, demora algum tempo, começa por partes muito pequenas para fazer uma espécie de testes e depois vai melhorando o produto e só passado algum tempo é que chega mesmo à maior parte dos consumidores e dos utilizadores. Mas sem dúvida que continua a ser interessante.
apesar de ser uma coisa muito prematura. Sim, e isto junto com a notícia de que a NYSE, que é a New York Stock Exchange, vai lançar uma plataforma de trading de criptomoedas, não é? Exatamente, e a NYSE, que a New York Stock Exchange, é uma instituição completamente icónica. Foi a instituição que pôs Wall Street como sendo um dos centros de trading do mundo, porque eles literalmente, é o edifício que está literalmente na Wall Street, na rua que se chama mesmo Wall. E é uma instituição, não tenho a certeza aqui acerca disto, mas Sim, foi a instituição que colocou a bandeira da sim, Suíça quando o Spotify eles são são a maior stock exchange do mundo. Tem uma capitalização total de empresas por volta dos 21 trilhões de dólares. Portanto, normalmente o trading lá é na ordem dos 200 bilhões de dólares por dia. 200 mil milhões. Exatamente, 200 bilhões, digamos. Que é basicamente o market cap total neste momento das cryptocurrencies. Portanto, é uma instituição muito importante e o facto de eles estarem a desenvolver isto, assim como muitas outras instituições já o fizeram, demonstra um interesse crescente e faz sentido que haja um interesse crescente, mesmo que as pessoas, porque aqui nem tem a ver com o facto de eles serem apologistas da blockchain ou não, ou do Bitcoin ou não, é que simplesmente há dinheiro para ser feito na parte dos mercados, e isso dá para ver com a Binance, dá para ver com outras exchanges que de repente são empresas que valem milhares de milhões de dólares, right? E então é normal eles aqui quererem seguir, mas sem dúvida é bullish porque é uma instituição muito conhecida e vamos ver como é que as coisas saem daqui. Eu estou a ficar com a ideia que daqui a um ano ou dois vamos ter demasiadas exchanges, tipo, porque vamos ter uma exchange da Goldman Sachs, vamos ter uma exchange da JP Morgan, vamos ter uma exchange da New York Stock Exchange, vamos ter uma exchange do Banco Russo, isto vai ser um bocado estranho. Sim, claro. Mas até agora são notícias boas, não é? Trazem a normalização da cripto e tudo mais. E penso que esta semana é tudo, não é? Como dúvida. sempre, vejam o nosso Twitter. Nós Yeah. metemos lá algumas cenas e tal. Yeah. E pronto. E vejo os é nossos tudo. Twitters também, pessoais, porque Yeah. o Twitter público obviamente tem de ser mais politicamente correto, mas os nossos podem sempre ver umas coisas mais engraçadas. Sim, tipo uns memes sobre o Roger Os Ver memes e e tipo. Yeah, especialmente aqui e o Bi, que não Ver, gosta nada do Bitcoin Cash, então pode e ficar sobre o Roger Ver. bastante verbal. Eu sou mais Yeah, civilizado, mas de yeah. qualquer forma, como vi disse, espero que tenham gostado deste episódio. Bons Espero que tenha investimentos sido útil, bons investimentos. e até a próxima. Até para a semana.